Uma boa noite, amados amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar alguns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a este tempo no qual nós estamos vivendo. Para isso eu quero ler a passagem que foi lida há alguns momentos pelo reverendo Miguel Bermudes Marim, do livro dos Atos, capítulo 3, versículos, vejamos aqui, versículo 18 em diante, onde diz: Mas Deus cumpriu assim o que havia antes anunciado pela boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Sendo assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venha da presença do Senhor tempos de refrigério, e Ele envie a Jesus Cristo, que vos foi antes anunciado, a quem de certo é necessário que o céu retenha, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas, que foram desde tempo antigo. Que Deus nos permita entender Sua palavra, o seu programa correspondente ao nosso tempo. O nosso tema para esta ocasião é o mistério da restauração de todas as coisas. Podem se assentar, por gentileza. Para esta restauração de todas as coisas, existem grandes promessas divinas na Escritura Sagrada. E cada uma dessas promessas foi falada pelos santos profetas de Deus do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. E encontramos que todas estas promessas são para serem cumpridas no último dia, que é o tempo da restauração de todas as coisas para os escolhidos de Deus. Então, virá outra etapa para a restauração do universo completo. Agora, vejamos o que toca para nós neste último dia. A promessa é que vem os tempos da restauração de todas as coisas. Quando se fala de uma restauração, é porque houve uma queda. Saiu do lugar que era correspondente, algo saiu do lugar correspondente a ele. E por isso tem que ser pegado e trazido de volta para o seu lugar. E assim ser restaurado, ou seja, ser colocado novamente em seu lugar. E agora, o ser humano, ali no princípio, foi criado por Deus, em seu corpo teofânico, na sexta dimensão, onde esteve vivendo por uma temporada. E Deus também ali estava na sexta dimensão, em seu corpo teofânico, o qual também é conhecido como anjo de Jeová, ou anjo do pacto, ou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o qual apareceu a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a diferentes profetas no Antigo Testamento na forma de um anjo, com um corpo. Também apareceu na forma de um varão. E Deus disse que naquele anjo, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus em seu corpo teofânico, ali estava o nome de Deus. E agora,
Vejam como Adão morou nesta dimensão divina, nesta sexta dimensão, a dimensão chamada o paraíso, onde, primeiramente, Deus criou para Adão um corpo teofânico, ou seja, um espírito teofânico. E Adão, assim, viveu em seu corpo teofânico, em sua teofania, por uma certa quantidade de tempo, mas então Deus o trouxe para um corpo de carne, criado do pó da terra. Vejam, Adão não podia lavrar o paraíso, o jardim do Éden. Porque ele todavia não estava em um corpo de carne, e por isso Deus criou para ele um corpo de carne também. Para assim Adão se encarregasse do jardim do Éden e ali lavrasse o jardim do Éden. Agora, vocês sabem que o que foi a primeira coisa que Deus criou? Quando criou o homem, criou um agricultor. E vejam vocês, o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para lavrar o jardim do Éden. O que é que um agricultor faz? Pois lavrar o terreno que ele tem. Agora vejam como em tal simplicidade Deus colocou a criação mais importante que Ele havia colocado na terra, que é o ser humano. Encontramos que todas as coisas Deus as colocou sob o domínio de Adão. Árvores, peixes, aves, animais, tudo ele colocou sob o domínio e governo de Adão. E Adão, vejam vocês, era rei, governante de todas as coisas, mas o seu governo ou domínio seria confirmado. E seria confirmado, mas antes que fosse confirmado, encontramos que Deus também fez uma companheira para Adão. De onde ele a tirou? Da sua costela. E é por isso que, quando dizemos à esposa, ou os jovens dizem, o jovem diz à sua namorada, eu te amo. Não lhe diz, eu te amo com toda a minha cabeça. Nem lhe diz, eu te amo com toda a minha mão, ou eu te amo com meus pés. E diz, eu te amo com todo o meu coração. Porque da sua costela, a primeira mulher saiu, Eva, carne da sua carne e osso de seus ossos, de Adão, e foi chamada como? Varoa. Então foi-lhe mudado o nome por causa da queda, pois Eva significa mãe de todo ser vivente. E agora, vejam vocês, eles estavam no jardim do Éden, e ali estavam duas árvores, as quais, vejam vocês, árvores na Bíblia representa homens. Veja, vamos ver isso de maneira clara. Seres, homens. Aqui, vejam isso aqui de maneira clara, para que tenham um quadro claro do que nós estamos falando e do que a Escritura nos ensina, para que possamos compreender que nestas parábolas, nestes símbolos, Deus reflete, representa as coisas do reino de Deus. Diz São Mateus capítulo 3, versículo 10 em diante diz. 9, vamos ver aqui, 8 em diante. Ao ver
ele, João, que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham para o seu batismo, lhes dizia: geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fazei, pois, frutos dignos de arrependimento, e não prenseis dentro de vós mesmos. Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que Deus pode levantar filhos a Abraão, mesmo destas pedras. Vejam, estava usando pedras para representar a seres humanos, a filhos de Abraão. E estava usando também a víbora, serpentes, para representar aqueles fariseus, ou saduceus e fariseus que vinham até ele, não para que crescem, mas para ver em que poderiam encontrá-lo fora da Escritura, para o condenar como um falso profeta e o apedrejar. Ou seja, que eles não vinham porque eles queriam escutar a voz de Deus e se arrependerem, mas vinham para criticar e para ver se podiam conseguissem com que João fosse condenado à morte. João segue dizendo: já o machado está posto na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. A que árvores se refere? Se refere a seres humanos. Também o Senhor Jesus Cristo usou estes símbolos, estas parábolas. E vejam vocês, em São Mateus capítulo 15 e versículo 13 nos diz da seguinte maneira, e vejamos, capítulo 15, versículo 13 nos diz: nosso amado Senhor Jesus Cristo, e eu quero ler essa escritura, diz: mas ele respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Está representando a seres humanos em plantas. E na parábola do trigo e do joio, Cristo, com o trigo, representou os filhos do reino, os filhos de Deus, e com o joio representou os filhos do maligno. Estas parábolas, ou estes provérbios, ou comparações, são tipos e figuras de coisas que estão no programa de Deus. E tudo o que Deus há de fazer está simbolizado através de toda a Escritura. Você sempre vai encontrar os símbolos daquilo que Deus faz em cada tempo. Você encontrará também os símbolos do que Deus fará no futuro. Portanto, é muito importante conhecer estes símbolos para poder assim ver o que está anunciado para o tempo em que a pessoa vive e o que está anunciado para tempos futuros. E agora, encontramos que nestes símbolos de árvores, plantas e coisas assim, vejam vocês, também serpentes, porque João disse, com relação a estas pessoas, disse: geração de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Cristo também falou sobre serpentes, se referindo a pessoas que se levantaram contra ele. E agora, a Bíblia também nos fala, em Gênesis, da serpente, que era mais astuta que todos os animais do campo e enganou a Eva. Agora, vejamos estas duas árvores que se encontram no jardim do Éden. A árvore da vida é Cristo, e a árvore da ciência do bem e do mal é o diabo. E para o ser humano comer de uma das duas,
Uma dessas árvores tem que se fazer carne para poder assim comer. O ser humano poder comer da árvore. Agora vejam vocês, o diabo se fez carne na serpente. A serpente não era um réptil como é atualmente. Vocês conhecem, como vocês conhecem atualmente as serpentes, mas que a serpente, esta raça da serpente, era o animal mais próximo do ser humano. Estava entre o chimpanzé e o ser humano. Era alto, mais alto que o ser humano, com uns 2 ou 3 metros, ou mais de 2 metros, uns 3 metros, e tinha corpo parecido com o ser humano, caminhava ereto, falava, vejam, estava falando com Eva. Ali em Gênesis, capítulo 3, era o mais astuto, arrazoava. Vejam todas as coisas que tinha a serpente. Quando se fala da serpente, todos sabem que tem uma serpente fêmea e uma serpente macho. E assim é. Esta raça da serpente que houve ali, no livro de Gênesis. Esta é a raça que a ciência tentou encontrar e encontrou apenas os seus corpos. E quando encontram seus corpos, dizem: o ser humano existiu já há 2 milhões de anos, porque nós encontramos um corpo aqui de 2 milhões de anos. Então encontram outro de 20 mil anos atrás e dizem: encontramos um corpo de 20 mil anos atrás. Portanto, o ser humano já estava vivendo há 20 mil anos atrás. Encontram um corpo dessa raça da serpente, de 100 milhões de anos e dizem: o ser humano já estava na Terra já há 100 milhões de anos. E assim por diante, para que tenham um exemplo do que eu quero dizer a vocês. E eles não sabem que estes são os corpos ou os ossos da raça da serpente que existiu. E, por causa da maldição que Deus lançou na serpente por enganar a Eva, um engano, sedução, disse, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão, Abel. Se era do maligno, Adão não era maligno. Quem foi o que enganou a Eva? Pois foi a serpente. Um filho da serpente. Foi Caim. Por isso é que a raça humana perdeu o seu direito à vida eterna e a ter um corpo eterno, porque não foi um pecado de comer uma fruta literal, mas foi um pecado de infidelidade de Eva ao seu esposo, Adão. Foi infiel com aquele homem, com aquele homem da raça da serpente, no qual o diabo estava encarnado. Aquele animal, a serpente, não tinha alma, mas tinha um lugar para a alma, e aí o diabo entrou e se fez carne em um animal, na serpente. Aí está o mistério do pecado original no jardim do Éden. E podemos ver aí as 2 árvores, a árvore da vida, que é Cristo, e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. Vejam vocês como se fez carne na serpente e enganou a Eva, e fez com que a raça humana caísse da vida eterna e perdesse os direitos do título de propriedade que havia sido concedido por Deus. E o ser humano, ao perder os seus direitos, encontramos que aparece na Terra, vive um tempo e depois morre.
Esta é a realidade do ser humano. E vejam, tanto orgulho que algumas pessoas têm, vejam, vêm apenas aqui, vivem por um tempo, depois vão ficando velhos. E, quando são jovens, alguns ficam muito orgulhosos, porque são muito formosos ou muito formosas. E então, quando chegam aos 70 ou 90 anos, já não se observa tanta beleza que tinham quando tinham 18, há 30 anos ou até 40 anos. Por quê? A Escritura diz que o que é a juventude é vaidade. Sendo assim, tem que haver então um propósito pelo qual nós estamos aqui. O propósito é o programa divino, que corresponde ao tempo em que a pessoa vive, para que a pessoa faça contato com Deus e seu programa e receba o perdão de seus pecados, sejam seus pecados lavados no sangue de Cristo, e receba o Espírito de Cristo e nasça assim de novo, da água e do Espírito, e receba um corpo teofânico da sexta dimensão, porque desde a queda do ser humano, o ser humano tem nascido na terra e tem obtido um corpo mortal, corruptível e temporário, e tem obtido um espírito do mundo, da quinta dimensão. Quando realmente tinha que obter um corpo da sexta dimensão, um corpo teofânico da sexta dimensão, um espírito teofânico primeiro da sexta dimensão, e então viver nele uma temporada e depois vir para esta terra e se fazer carne aqui. Mas por causa da queda no Jardim do Éden, o ser humano tem vindo através da união de um homem e de uma mulher. Porque ali no Jardim do Éden se lançou a sorte de como a raça humana viria. E, ao vir por sexo, está condenada à morte. Porque o pagamento do pecado é a morte. Vejam vocês. Vem na forma em que Eva pecou com a serpente. E agora, vejam vocês que é por isso que se requer o sangue de Jesus Cristo para nos limpar de todo pecado. Por isso Cristo veio, a árvore da vida, se fez carne, se fez homem, para poder realizar sua obra de redenção. E agora, do dia de Pentecostes em diante, tem nascido no reino de Deus milhões de seres humanos, crendo em Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o Espírito de Cristo, e assim nascendo na sexta dimensão, nascendo neste corpo teofânico da sexta dimensão, obtendo este corpo teofânico que é chamado Anjo de Jeová, que acampa ao redor daqueles que o temem e os defende, para então no último dia receber um corpo eterno. Aqueles que partiram, mas que foram crentes em Cristo e receberam o seu Espírito Santo, ressuscitarão no último dia, ou seja, no sétimo milênio, que é o tempo da restauração para os escolhidos de Deus. E nós que vivemos seremos transformados e teremos o corpo eterno. E assim estaremos, à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam que o novo corpo que teremos não virá através da união de um homem e de uma mulher, nascer através de uma mulher, mas que será através de criação divina. Cristo criará para cada um de vocês e para mim também um corpo eterno. Ele transformará estes corpos, se estivermos vivos, quando os mortos em Cristo ressuscitem, no corpo eterno ao qual ressuscitarão. E nós, pois, seremos transformados e também teremos o corpo eterno. Deus, para a criação do corpo eterno, dos que partiram, dos que morreram, pegará do pó da terra e criará para eles um corpo novo. E para nós, também pegará do pó da terra e criará para nós um novo corpo. Mas aonde está este pó da terra que pegará? Pois este corpo é do pó da terra. Ou seja, que vocês e eu também já temos o pó da terra que Deus usará para transformar e criar um corpo eterno. Sendo assim, vejam vocês como
todo esse programa divino será esse programa correspondente ao último dia, que é o tempo da restauração de todas as coisas. A restauração de todas as coisas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não somente a restauração à fé dos pais, os apóstolos, mas a restauração de tudo que Adão e Eva perderam na queda. A restauração ao corpo eterno, a restauração à vida eterna, a restauração do governo eterno, a restauração de tudo o que Adão e Eva tinham antes da queda. Por isso, Cristo morreu na cruz do Calvário para redimir-nos, comprar todos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E no último dia ele prometeu a restauração total, a vida eterna com o corpo eterno, para viver por toda a eternidade como reis e sacerdotes no glorioso reino de Jesus Cristo, reino milenial, e então o reino por toda a eternidade, porque este reino de Jesus Cristo será para toda a eternidade. Sendo assim, podemos ver que vem da parte de Deus uma restauração de todas estas coisas que Adão e Eva perderam na queda. Mas para esta restauração se requer que o título de propriedade dos céus e da terra, de toda a criação, o qual se encontra na destra do que está sentado no trono em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1 em diante, seja pego da mão da destra que está sentado no trono, seja aberto e seja feita a reclamação de tudo que Cristo redimiu, seja feita a reclamação de toda a criação, incluindo o ser humano. Diz Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante: E vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte que apregoava com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se havia encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de o ler, e nem de olhar para ele. E um dos anciãos me disse: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aqui o ancião anunciou a João que havia um que poderia tomar este livro, que o pegaria e que o abriria, que havia vencido e que prevaleceu. E ele é o único que é digno para tomar este livro. É este o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da redenção, é o livro da vida. É o livro da vida do Cordeiro, o qual está na destra de Deus, e para a restauração de todas as coisas. Se requer que este livro regresse à raça humana, porque a raça humana, o ser humano, não pode ser restaurado à vida eterna sem que este título de propriedade seja restaurado ao ser humano. E agora, continuamos lendo, diz: Eu olhei e vi em meio ao trono e dos 4 seres viventes e em meio aos anciãos estava em pé um cordeiro como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Agora vejam, o ancião disse a João: Não chores. João estava chorando, porque ele sabia que se não fosse encontrado ninguém digno de pegar este livro e de abrir estes selos, tudo estaria perdido. Tudo regressaria ao que era antes da criação. Ou seja, tudo regressaria a Deus. E Deus, apenas Deus, continuaria existindo, mas todas as demais coisas deixariam de existir. E tudo voltaria a ser um pensamento na mente divina. Ou seja, que tudo voltaria a ser um atributo de Deus, sem se manifestar. Mas o ancião disse a João: Não chores.
Ou seja, quando diz a uma pessoa, não chores, a está consolando. E se dizem, olha, não chores. Por quê? O problema que você tem ou que você está vendo tem uma solução. E vão te mostrar já a solução. Em segundo, você então enxuga os olhos para ver? Porque ninguém quer então estar chorando. Se chora por algum motivo que causa tristeza ou alegria. E João estava chorando não por causa de alegria, mas por tristeza. Toda a criação voltaria ao nada, deixaria de existir. Isso sim era algo muito triste. O que João estava vendo, porque não se encontrava ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pegasse este livro e abrisse este livro selado. Mas o ancião diz, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual prevaleceu, o qual venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando dizem assim a João, João então olhou, procurou este leão, e veja, ele disse, olhei, e vi em meio ao trono dos 4 seres viventes, e em meio aos anciãos, estava em pé um cordeiro, como imolado, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio, e tomou o livro da mão do que estava sentado no trono. Agora, aparentemente, aqui havia uma contradição, porque o ancião diz, eis aqui o leão da tribo de Judá, e quando João olha, o que ele vê é um cordeiro. Há alguma contradição aí? Aparentemente sim, mas realmente não há nenhuma contradição. Este cordeiro, que também é para o ancião leão da tribo de Judá, veio e pegou da mão do que está sentado no trono o livro, selado com 7 selos. Nem era um leão, nem era um cordeiro. Era um homem, porque veio e pegou. Um cordeiro não pode pegar um livro, nem tampouco um leão, a não ser que o pegue com a boca. Mas vejam vocês, Cristo é o leão da tribo de Judá. E Cristo também é o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Como João o apóstolo conhecia? João o apóstolo conheceu como o Cordeiro de Deus que morreu na cruz do Calvário. Pois assim, João Batista o apresentou. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o ancião o estava vendo como leão da tribo de Judá, porque havia saído do trono de intercessão para se apresentar ante a Deus, ante o trono de Deus, para tomar o livro e assim obter os direitos pelos quais ele morreu, para então realizar a restauração de todas as coisas. E quando Cristo pega esse título de propriedade, tudo pertence a ele agora. E aí é aonde o que foi visto pelo profeta Daniel, no capítulo 7, onde o Filho do Homem, que é Cristo, veio até o ancião de dias e fizeram se aproximar diante dele, e foi-lhe dado domínio, glória e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que nunca passará, e o seu reino é um que não será destruído. Daniel capítulo 7, versículos 13 ao 14. Ele obtém este poder, domínio e autoridade e reino quando ele pega este livrinho da destra que está sentado no trono, porque obtém o título de propriedade, obtém todos os direitos contidos neste título de propriedade, assim como quando há um testamento de uma propriedade, ou seja, uma escritura de uma propriedade. E esta escritura, vejam vocês, está em nome de uma pessoa. E nessa escritura tem uma casa contida na escritura, ou há 8 casas.
também tem árvores, também tem uns quantos hectares de terreno. Tudo isso está nessa escritura. E aí está o nome da pessoa que é dona desta propriedade. Mas esta pessoa não pode se apresentar e dizer: eu sou dono dessa propriedade. Isso está muito bem, mas quando se requer a evidência em uma corte, a evidência é a escritura. Uma escritura no nome da pessoa. Uma escritura que fale com relação a essa propriedade e que essa propriedade pertence a essa pessoa. E se foi vendida, pois que apareça quem a comprou. E agora, este título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, é a Escritura, onde está tudo o que Cristo comprou com o seu precioso sangue, quando morreu na cruz do Calvário, o qual pertence a Deus. Mas no jardim do Éden havia se perdido, e o diabo havia se apoderado da propriedade de Deus, da herança dos filhos e filhas de Deus. E agora, Cristo, o qual morreu na cruz do Calvário, pagou o preço e comprou, assim, esta propriedade contida nessa escritura, naquele livro selado com 7 selos. E diante da corte divina, vejam vocês, este livro tem que ser aberto. E vejam que este livro está na destra do que está sentado no trono. Ou seja, que é Deus, o juiz de toda a terra. E Cristo, o Cordeiro de Deus, que é também o leão da tribo de Judá, pega esse livro, o abre no céu, e no céu ele faz a sua reclamação e vem à terra. Em Apocalipse, então, capítulo 10, com um livrinho aberto já em sua mão. Livro que esteve fechado desde que o ser humano caiu no jardim do Éden. Encontramos que o ser humano não sabia com relação a este livro. E mesmo estando na revelação apocalíptica e nas profecias de Daniel, o ser humano não compreendia o que este livro era. E agora vejam como Deus permite que seus filhos saibam o que este livro é, o que representa para nós, e que este título de propriedade, ao ser tomado por Cristo no céu e trazido à terra, significa que o ser humano será restaurado à vida eterna novamente. E por isso Cristo, em Apocalipse capítulo 10, vem com o livrinho aberto em sua mão, para poder chamar e juntar seus escolhidos e trazer aos mortos em Cristo, ressuscitá-los em corpos eternos, e a nós que vivemos, poder nos transformar e nos dar um corpo eterno, como Ele prometeu, para ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todo o Filho de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro, será restaurado à vida eterna, terá um corpo eterno e também um espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo da sexta dimensão. E todos seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esta restauração à vida eterna dos escolhidos de Deus é para o último dia, que é o 7º milênio, e que também é o dia do Senhor, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia nos dias. Deus, através do profeta,
Moisés, no Salmo 90, versículo 4, e também nos diz pelo apóstolo São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, vejam como a restauração de todas as coisas vem para o último dia. E agora, o ser humano terá a oportunidade de comer este título de propriedade, este livrinho. Vejam que este livrinho, o qual, estando no céu, ninguém podia nem olhar para ele, nem o abrir e nem o ler. Então, em Apocalipse capítulo 10, vejam o que acontece com este livrinho. Vi descendo do céu outro anjo forte, envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a sua cabeça, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Na sua mão tinha um livrinho aberto. Colocou o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando o leão ruge, e tendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. É Cristo vindo. É a vinda de Cristo nas nuvens, como Jesus Cristo disse em São Mateus 24, versículo 30 em diante. E vamos ler também essa escritura, para que tenhamos o quadro claro. Diz, então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então se lamentarão todas as tribos da terra, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Temos aqui a profecia dada por Cristo, e em Apocalipse demos mais luz com relação à vinda de Cristo nas nuvens. O encontramos aqui vindo em uma nuvem, envolto em uma nuvem. E vem com um livrinho aberto em sua mão. É Cristo, o anjo forte, vindo nas nuvens, para então estar manifestado na terra em carne humana. E assim, o Verbo, novamente, se fazer carne, estar manifestado em carne, para nos dar a comer esta árvore da vida. E o que nos dará a comer? Qual é o fruto da árvore da vida? Nos estará dando a comer este livrinho aberto. Mas há uma ordem divina para poder comer deste livrinho aberto. Vejam vocês. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante, diz, a voz que ouvi do céu falou outra vez comigo e disse, vai, toma o livrinho que está aberto na mão do anjo, que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, lhe dizendo que ele me desse o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o. Te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então tomei o livrinho na mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, amargou o meu ventre. E ele me disse, é necessário que profetizes outra vez sobre muitos povos, nações, línguas e reis. Vejam vocês que este livrinho que ninguém nem podia olhar, quando Cristo pega no céu e o abre, e então o traz à terra em sua vinda, então o entrega a um homem. João o apóstolo é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, por seus mensageiros passando por suas diferentes etapas ou eras. E encontramos que João o apóstolo, representando a igreja, com os seus anjos mensageiros, esteve vendo a Cristo manifestado de era em era. E Cristo lhe deu a sua palavra de era em era. Mas para o último dia, Cristo nos dará toda a sua palavra, nos dará a sua mensagem final. E para isso, Cristo, na era da pedra angular, estará nos dando a comer
este título de propriedade. O entrega ao seu anjo mensageiro para que o coma. É a palavra. Ele come a palavra. É doce na sua boca, porque não há nada mais doce na boca para pregar do que a palavra de Deus, para falar. Não há outra coisa mais doce do que a palavra de Deus, mas o ventre será amargo, ou seja, que por causa dessa palavra virão provas, perseguições, apertos e muitos problemas. Mas é melhor ter a palavra de Deus, mesmo que a pessoa tenha problemas, do que não ter problemas e não ter a palavra de Deus. Do que vale ao homem, se ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma, de nada lhe serve. E o que ouve a minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna. Sendo assim, não importam as amarguras que uma pessoa passe por causa da palavra de Deus. Ela tem vida eterna. E depois toda lágrima será seca, enxugada. E já nem se lembrará da dor, das provas e sofrimentos pelos quais passou. Ou seja, não se lembrará nem sentirá dor, porque isso é temporário. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E o que faz a vontade de Deus também permanece para toda a eternidade. E agora, vejam como essa palavra vem no último dia. E este anjo, representado em João Apóstolo, que come essa palavra, que recebe essa palavra e a come, que recebe este livrinho e o come, é o anjo do Senhor Jesus Cristo, da era da pedra angular e dispensação do reino, que é o mensageiro da etapa da era da pedra angular, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E ao comer esta palavra, essa mensagem, este livrinho, então compartilha com a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular, porque é este o servo fiel e prudente, que dá este alimento espiritual aos escolhidos de Deus, na casa de Deus, na era da pedra angular, como os 7 anjos mensageiros foram servos fiéis e prudentes das suas eras, que deu o alimento espiritual correspondente a cada era, aos filhos de Deus. São Mateus capítulo 24, versículo 42 ao 47, nos fala do servo fiel e prudente também. O capítulo 12 de São Lucas, versículo 35 ao 44. E também o capítulo 13 de São Marcos. E vejam vocês, como para o último dia estaríamos escutando a mensagem que dá a conhecer todas as coisas que hão de acontecer em breve, porque esta é a mensagem que traz o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual come o livrinho que lhe é entregue, o livro que havia sido selado, mas que já está aberto. E ele profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, as coisas que hão de acontecer sobre estes povos, nações e línguas. Tanto os juízos divinos que hão de vir sobre a terra, sobre nações, povos e línguas, também como as bênçãos que hão de vir sobre povos também, sobre nações, sobre línguas. Agora, vejam vocês, haverá nações que receberão os juízos divinos e haverá nações que vão receber as bênçãos de Deus. Tudo isso será revelado pelo anjo de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino, porque este é o mensageiro enviado por Cristo para dar testemunho destas coisas que devem acontecer em breve, das quais Cristo falou em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, onde diz: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. Sobe aqui, ou seja, a era da pedra angular. E Cristo aí manifestado em seu anjo mensageiro nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Este anjo mensageiro é o profeta da dispensação do reino, da 7ª dispensação, que vem com a mensagem do evangelho do reino, pregando a palavra de Deus e dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve.
Este é o anjo que no último dia come este livrinho e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, e dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Em Apocalipse, vejam, capítulo 22, versículo 6, as coisas que Cristo disse que daria a conhecer aos que subissem, aonde ele estava. Porque ele estaria manifestado aqui em cima na era da pedra angular, em seu anjo mensageiro. Agora é através do seu anjo mensageiro que ele dá a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. E diz Apocalipse 22, versículo 6, e me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Através de quem? São dadas a conhecer as coisas que devem acontecer em breve? Através do anjo, do Senhor Jesus Cristo. Porque este é o instrumento de Cristo no qual Cristo estaria manifestado no último dia. Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve. Para quê? Para serem restaurados neste último dia. Serem restaurados à vida eterna com o corpo eterno. E serem restaurados ao reino de nosso amado Senhor Jesus Cristo, ao glorioso reino que Cristo terá aqui na terra, este glorioso reino milenial. Para poderem estar neste glorioso reino milenial com Cristo, necessitamos receber o corpo eterno, necessitamos sermos restaurados à vida eterna e sermos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, versículo 16, Cristo também nos fala de seu anjo mensageiro e nos diz: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. A quem Jesus Cristo envia para dar testemunho destas coisas que devem acontecer em breve? Ao seu anjo mensageiro. É através de seu anjo mensageiro que Cristo estará manifestado em Espírito Santo, falando-nos e nos dando a comer deste livro que ele abriu no céu e o traz à terra em Apocalipse capítulo 10. E é através da mensagem de Jesus Cristo, através de seu anjo mensageiro, que nós, ao recebermos essa mensagem, ao comê-la na alma, porque não apenas de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra vindo aos escolhidos de Deus no último dia, e os escolhidos de Deus recebendo essa palavra através do Espírito Santo, através do anjo mensageiro de Jesus Cristo, e comendo essa palavra aqui na alma, e assim alimentando nossas almas neste último dia. Deus, vejam vocês, coloca onde sua palavra? Aqui em Apocalipse capítulo 10. É colocada na boca do anjo do Senhor Jesus Cristo, representado em João, o apóstolo. João, o apóstolo, já não está aqui na terra, mas no último dia estaria o anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, no anjo de Jesus Cristo se cumpriria esta escritura. Agora, por quê? Ele come este livro e então lhe toca profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, porque ele é um profeta, o profeta da dispensação do reino, e não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós, capítulo 3, e versículo 7. E em Deuteronômio, capítulo 18, e versículo 15 em diante, nos diz: o profeta Moisés, profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, te levantará o Senhor o teu Deus, a ele ouvireis. E no versículo 18 em diante, deste mesmo capítulo 18, capítulo 18, versículo 18 em diante de Deuteronômio, segue dizendo: profeta lhes levantarei do meio dos teus irmãos como tu. Ou seja, Deus disse a Moisés: vou levantar ao povo um profeta no meio deles, como tu, e colocarei minhas palavras em sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. É por isso que a Bíblia
veio através dos profetas de Deus, porque Deus colocou na boca deles sua palavra. Eles falaram esta palavra e também escreveram esta palavra, e a temos impressa. E ele falará tudo o que eu lhe ordenar. O que um profeta fala quando ele é enviado por Deus, tudo que Deus lhe manda, e Deus coloca em seu coração e sua boca, para que seja falado. Essa pessoa come esta palavra, come esta mensagem da parte de Deus. Isso está também representado ali no livro do profeta Ezequiel. Quando ele comeu um livro em forma de rolo, o qual lhe foi entregue para que o comesse e então profetizasse as coisas que tinham que acontecer. Vejam vocês aqui. No capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1 em diante diz. Também o capítulo 2 de Ezequiel. Vejamos o que diz. Diz, capítulo 2 de Ezequiel, versículos 6 em diante diz. Versículo 3 em diante diz, e me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até este dia. Eu, pois, te envio a filhos de duro rosto e de coração obstinado, e lhe dirás, assim diz o Senhor, Jeová, quer que eles escutem, ou se não escutarem, porque são uma casa rebelde, sempre conhecerão que houve profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas. Veja, por que diz filho do homem? Porque um profeta é filho de homem, ou filho do homem. Isso é um título de profeta. Filho do homem, ou filho de homem. Por isso Cristo usava também esse título, porque era um profeta. Diz, e tu, filho do homem, não tenhas medo de suas palavras. Não os temas, mesmo que esteja contigo entre sarças e espinhos, e more com escorpiões. Não tenha medo de suas palavras, nem te assuste diante deles, porque são casa rebelde. Lhes falarás, pois, minhas palavras. Agora, vejam, Deus lhe diz, vai falar a eles minha palavra. Portanto, Deus tinha que colocá-la na boca daquele profeta e no coração daquele profeta Ezequiel, sua palavra, a palavra divina. Vejamos como é que Deus coloca essa palavra na boca e no coração deste profeta. Diz, mas tu, filho do homem, ouve o que eu te falo. Não seja rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. E eu olhei, e eis que uma mão estava estendida para mim, e nela havia um livro de rolo. Por que um livro em forma de rolo? Porque antes a Bíblia, a Escritura e os livros não eram desta forma, assim, encadernados assim, mas eram rolos, pergaminhos enrolados, e tinham o nome ou título do livro, e dentro havia o conteúdo do livro. Assim como atualmente temos um livro e por fora temos o título deste livro, mas por dentro tem o conteúdo. E agora, vejam vocês, Deus aqui diz ao profeta Ezequiel, abre a tua boca para que comas o que eu vou te dar. E quando abre a sua boca para comer o que Deus vai lhe dar, tem uma mão estendida com um livro enrolado, como se fazia com os livros daquele tempo.
E então, ele tinha que comer aquele livro. Mas vejam, ele estava vendo isto na sexta dimensão, que é a dimensão da teofania, é a dimensão da palavra. Não é nesta dimensão, nem é um livro literal desta dimensão. Porque uma pessoa não vai comer um livro dessa dimensão, para então depois dizer, agora eu vou profetizar tudo o que eu comi. Melhor, se for um profeta de Deus, recebe essa palavra na sexta dimensão. Se a come e se a come em sua alma, então a dá a conhecer o conteúdo dessa palavra que lhe foi dada por Deus. E agora vejam vocês, diz, e o estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e haviam escritas nele suspiros, ai e lamentações. Ou seja, estavam escritos aí juízos divinos para o povo hebreu. Capítulo 3, continuamos lendo, diz, me disse, filho do homem, come o que encontrar. Come este rolo e vai e fala à casa de Israel. E abri a minha boca e me fez comer aquele rolo. E me disse, filho do homem, alimenta o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E o comi, e na minha boca era doce como mel. E então me disse, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e fala a eles com minhas palavras, com estas palavras que estavam neste livro, naquele rolo. E em Apocalipse, vejam vocês como se repete o mesmo panorama, onde o anjo forte, que é Cristo em sua vinda, lhe dá a um homem este livro, este título de propriedade já aberto para que o coma, e então profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E agora vejam vocês, como para o último dia, teríamos a palavra revelada em meio à igreja do Senhor Jesus Cristo. E seriam dadas a conhecer todas estas coisas que seriam dadas a conhecer nesse tempo, ou seja, que seriam abertas. E assim, a restauração dos filhos e filhas de Deus se converteriam em uma realidade. Quando se fala da restauração de todas as coisas, se fala da restauração da vida eterna, dos filhos e filhas de Deus, com um corpo eterno. Ou seja, está se falando da adoção dos filhos de Deus, que é a transformação de nossos corpos e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos eternos. Porque os primeiros que entram ao programa da restauração de todas as coisas são os primogênitos de Deus, os escolhidos de Deus, ou seja, os membros do corpo místico do Senhor, Jesus Cristo. E para a restauração, vejam vocês também, o Senhor Jesus Cristo falou em São Mateus capítulo 17, versículos 10 ao 13, dizendo, então seus discípulos perguntaram, dizendo, por que, pois, os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo Jesus lhes disse, na verdade Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá deles. Então os discípulos compreenderam o que lhes havia falado de João o Batista. Vejam agora que para a restauração do coração dos pais aos filhos, ou seja, a restauração da fé dos pais, a fé dos hebreus sobre
a lei, sendo restaurados, ou seja, sendo convertidos à fé cristã, à fé dos apóstolos, veio João Batista. E então, para a restauração do coração dos filhos, a fé dos pais, a fé dos apóstolos, a fé apostólica, veio o reverendo William Marion Branham, que foi o Elias, que viria em sua quarta manifestação, como precursor da segunda vinda de Cristo, restaurando a fé cristã, restaurando aos filhos de Deus a fé dos pais aos apóstolos. E então, para o último dia, temos a promessa que Elias voltará pela quinta ocasião. E que Elias estará fazendo pela quinta ocasião manifestado? Vejam vocês, quando veio pela terceira ocasião, veio restaurado. Quando veio pela quarta ocasião, veio restaurado. E quando vem pela quinta ocasião, virá também restaurado. Virá no tempo da restauração de todas as coisas. Ele restaurará todas as coisas. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Para esta restauração do último dia, estará Elias, ou seja, o ministério de Elias manifestado pela quinta ocasião. E também estará Moisés. O ministério de Moisés estará manifestado pela segunda ocasião, porque são os dois de Apocalipse 11 e Zacarias capítulo 4. Estes são os dois ungidos que são diante da presença de Deus e que são enviados no último dia, no tempo da restauração de todas as coisas. O ministério de Jesus, pela segunda vez, estaria aqui na terra, no último dia. Tudo isso é para estar manifestado na era da pedra angular e dispensação do reino, nesse último dia. No tempo da restauração de todas as coisas, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados, e nós que vivemos seremos transformados. Estes ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus serão manifestados por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo através de seu anjo mensageiro. E virá a restauração de todas as coisas. Por isso é que Cristo entrega o seu anjo este título de propriedade, porque chegou o tempo para a restauração de todas as coisas. Agora temos visto este mistério da restauração de todas as coisas. Será restaurado até o reino e o trono de Davi em meio ao povo hebreu, onde Cristo se sentará como Rei de reis e Senhor dos senhores. E com ele, quem se sentará? Cristo diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, o que vencer, eu lhe darei que se assente comigo em meu trono. E aí estará o anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, presente no tempo da restauração de todas as coisas, para ser o instrumento de Jesus Cristo, para ser usado por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo será manifestado em Espírito Santo em seu anjo mensageiro, realizando todo o seu programa da restauração de todas as coisas. Agora, vejam vocês que para o tempo final, para o tempo da restauração de todas as coisas, será que temos a promessa da vinda dos anjos, do Filho do Homem, com grande voz de trombeta, chamando e juntando aos seus escolhidos no último dia. E agora, para o último dia, tem um território onde Cristo estará manifestado através de seu anjo mensageiro, aonde ele enviará o seu anjo mensageiro, assim como houve um território aonde Cristo será manifestado em cada anjo mensageiro de cada etapa ou era da igreja gentia, dessas 7 eras que já transcorreram. Em São Paulo esteve manifestado e o território foi a Ásia Menor. No segundo, no terceiro, no quarto, quinto e sexto anjo mensageiro, esteve Cristo manifestado no território da Europa em diferentes nações europeias. E então, na quinta etapa, ou era da igreja gentia, Cristo esteve manifestado
através de seu anjo mensageiro, o reverendo William Marion Branham, para a 7ª etapa era da Igreja Gentia, onde? Na América do Norte. E para o último dia, Cristo estaria manifestado em seu anjo mensageiro, o anjo mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, onde? Pois na América Latina e no Caribe, é este o território assinalado por Deus para este grande evento do último dia, onde Cristo estaria manifestado através de seu anjo mensageiro e estaria nos dando a comer da sua palavra, nos dando a comer deste título de propriedade, nos dando a comer o título de propriedade. Portanto, entrega ao seu anjo mensageiro, ele o come e nos dá a nós este título de propriedade. Como? Falando-nos esta palavra. E quando nós recebemos essa palavra aqui na alma, estaremos comendo este título de propriedade. Estamos comendo esta palavra. Para quê? Para neste último dia, no 7º milênio, o dia do Senhor, no qual vivemos, ser transformados, conforme a promessa de Cristo, e os mortos em Cristo serem ressuscitados em corpos eternos. Por quê? O último dia, para os escolhidos de Deus, é o tempo de restauração para serem restaurados à vida eterna com o corpo eterno e ser a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Sendo assim a imagem e semelhança que Adão perdeu na queda será restaurada neste último dia. Ao crer em Cristo como nosso Salvador e receber o seu Espírito Santo, recebemos a sua imagem, o seu corpo teofânico, ou o nosso corpo teofânico que ele nos deu. E ao receber a transformação de nossos corpos e obter assim um corpo eterno, vejam vocês, receberemos a semelhança. E assim seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E todos teremos as duas consciências juntas e poderemos olhar e ver nas demais dimensões e poderemos ver mesmo as hostes celestiais, como Moisés as podia ver, como Abraão, Isaac e Jacó as podia ver, como o profeta Elias podia ver, como as podia ver o profeta Eliseu, como as podia ver cada um dos profetas de Deus e como Cristo as podia ver também quando esteve aqui na terra. Vejam agora como chegamos ao tempo para a restauração de todas as coisas. Chegamos ao último dia, ao 7º milênio e à dispensação do reino, aonde virá a restauração de cada filho de Deus, a vida eterna com o corpo eterno e com todo o poder e autoridade que ele confere nesta posição de um filho de Deus adotado para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Temos visto o mistério da restauração de todas as coisas e temos visto também o tempo em que este mistério seria aberto para os filhos de Deus para ser cumprido no último dia, que é o tempo da restauração de todas as coisas. E para já irmos finalizando, vamos ver o tempo que está nos restando ainda na rádio. No livro dos Atos nos disse o apóstolo São Pedro, em sua segunda mensagem, seu segundo sermão, diz: mas Deus cumpriu assim o que havia antes anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Sendo assim, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venha da presença do Senhor tempos de refrigério, e Ele envia a Jesus Cristo, que vos foi antes anunciado, a quem de certo é necessário que o céu receba ou contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, da qual Deus falou pela boca de seus santos profetas, que foram desde tempo antigo. Para que tempo é a promessa da vinda de Cristo? Para
os tempos da restauração de todas as coisas. É para o último dia, o 7º milênio, que é o dia para o qual Cristo prometeu ressuscitar aos crentes nele que morreram e transformar os corpos dos que estamos vivos nessa terra. E quando os mortos em Cristo forem ressuscitados em corpos eternos, nós que vivemos, que tenhamos ficado até este momento em que os mortos forem ressuscitados, nós seremos transformados. Mas se alguém for antes da ressurreição, pois todavia não ocorreu a ressurreição, se alguém for antes, pois regressará em um corpo eterno e nos dirá: regressei, e podes ver o corpo que Cristo disse que me daria. E nós, ao vê-los, pois seremos transformados. E também lhes diremos: pois veja você também o corpo que o Senhor Jesus Cristo está me dando nesses momentos. Um corpo igual ao teu. Um corpo eterno. Um corpo glorificado. Um corpo que representa de 18 a 21 anos. Este é o corpo eterno que ele prometeu para cada um de seus filhos. E vejam vocês que é para o tempo da restauração de todas as coisas. E estamos neste tempo. Estamos no último dia, no 7º milênio e na dispensação do reino, que é o tempo para a restauração de todas as coisas. Temos visto o mistério da restauração de todas as coisas e o tempo para esta restauração. Sendo assim, amados amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes, estejam preparados para essa transformação. Como? Pois recebendo a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, através de seu anjo mensageiro neste último dia, que nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim nos prepara para sermos transformados, raptados deste último dia, e ir à ceia das bodas do Cordeiro, no céu. Onde estão os que receberiam essa mensagem? Os que receberiam essa palavra? Os que receberiam este título de propriedade e o comeriam neste último dia para serem restaurados à vida eterna com um corpo eterno? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe, recebendo essa palavra, recebendo este título de propriedade para, em breve, ser transformados e raptados, como Cristo o prometeu a seus filhos, a sua igreja, para o tempo da restauração de todas as coisas. Agora, temos visto este mistério, grande mistério, mas vejam a forma tão simples em que este mistério seria revelado aos filhos de Deus, para estarem preparados nesse último dia, para serem transformados e raptados, e estarem conscientes que estamos vivendo no tempo da restauração de todas as coisas. O mistério da restauração de todas as coisas. Vejam como este mistério foi aberto para nós neste último dia. E agora podemos ver tudo o que contém este mistério. Todo o programa divino correspondente à restauração de todas as coisas gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Esta é a mensagem. Esta é a revelação divina maior que Cristo daria à sua igreja no tempo da restauração de todas as coisas. E esta revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, é pregada, está contida
na mensagem do Evangelho do Reino, assim como o mistério da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, realizando a sua obra de redenção na cruz do Calvário. Esta revelação está contida na mensagem do Evangelho da Graça. E agora, o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, onde está? Na mensagem do Evangelho do Reino, sendo dada a conhecer esta revelação a todos os filhos e filhas de Deus, no último dia. Em que território? A América Latina e o Caribe. É este o território para este mistério ser revelado aos filhos e filhas de Deus. E daí se estender para o mundo inteiro. Chegar até o povo hebreu, que está esperando a revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Rei de Reis e Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação, para reclamar o trono de Davi, reclamar o reino e reclamar o reino também sobre, não apenas sobre o povo hebreu, mas sobre todas as nações. Para mim foi um grande privilégio estar com vocês nessa noite, lhes dando testemunho deste mistério correspondente ao último dia. O mistério que se abre neste último dia. E Cristo o abre no último dia, a sua igreja, através de seu anjo mensageiro. Porque ele vem neste último dia, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Por isso, traz o título de propriedade. E ao trazer o título de propriedade, vem com poder e glória. Para mim foi uma bênção grande estar com vocês, amigos e irmãos presentes e rádio ouvintes, lhes dando a conhecer o mistério da restauração de todas as coisas. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês. E Cristo lhes abra plenamente o entendimento e o coração para poderem ver, para poderem receber e para poder compreender estes mistérios do reino dos céus e serem assim preparados para serem transformados e raptados neste último dia. Que Jesus Cristo, o anjo do pacto, lhes abençoe e em breve todos sejam transformados e raptados e levados à ceia das bodas do Cordeiro, e a mim também. Eu estou esperando essa transformação também, porque com este corpo não posso ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Preciso de um corpo novo, como também cada um de vocês. E o teremos, porque Cristo prometeu para este tempo, que é o tempo da restauração de todas as coisas. A todos os amigos e irmãos rádio ouvintes, podem escrever ou ligarem para os endereços e telefones que serão dados pelo reverendo Miguel Bermudes Marim, para pedirem, solicitar literatura completamente grátis, com conferências similares a estas, ou a esta, para obterem cada dia mais conhecimento destas coisas que estão prometidas para acontecerem neste tempo final. Que Deus abençoe e lhes guarde, e deixo com vocês, rádio ouvintes, e os presentes, ao reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar, e lhes dar os endereços e os telefones
preparem lápis e papel para anotarem os endereços e telefones. Que Deus abençoe e boa noite.